falar sobre a saúde do homem. A gente estava falando da saúde em uma forma geral aqui nas consultas, né, gente? Outra coisa, né? Vamos combinar. Tem algum problema? Não conseguiu ir na consulta? Liga, desmarca. É óbvio, numa situação de emergência e urgência não tem o que fazer, mas se já sabe que não vai, se aconteceu alguma coisa e não vai, já tá sabendo, dá a chance para outra pessoa. Bom, vamos lá. Saúde do homem agora. Mês de julho, mês de conscientização sobre o câncer de bexiga. E o mês de junho foi o de conscientização do câncer renal. São duas doenças silenciosas que merecem atenção o ano inteiro. A gente sabe que os homens pouco cuidam da saúde e podem se automedicar por anos, aumentando justamente esses problemas. E para falar um pouco sobre isso, estamos aqui no estúdio CBN com Fabrício Benvenuti, médico urologista. Muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, obrigado vocês pela abertura aí. Espero que seja esclarecedor e bom para todo o público aí. Você que está vendo a gente pelo YouTube consegue acompanhar a entrevista aqui por imagens no youtube.com/CBN Campinas. Homem tem a característica de sempre negligenciar a saúde. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Eu falo o seguinte... em tudo na vida, você não pode deixar o problema ir se acumulando. O problema ele é feito para ser resolvido. Quando você dá uma resolução a um problema, você ganha muito. Isso seja na saúde, seja na parte financeira, seja no seu emocional. Agora, quando você vai deixando os problemas se acumularem, as coisas ficam mais difíceis de serem solucionadas, né? Então, não sei se é uma característica aqui do brasileiro, principalmente do homem, mas tem essa fama e não é à toa. Né? O câncer de rim é o terceiro mais frequente e representa aproximadamente 3% das doenças malignas do adulto. O câncer de rim geralmente acontece ali entre 50 e 70 anos, mas não é uma regra necessariamente. Né? Não é uma regra, é um câncer que vem principalmente após os 60 anos, mas eu tenho um paciente de 38 anos já operado com câncer de rim, bem avançado inclusive. É um tumor que ele dificilmente dá um sintoma, né? E quando dá sintoma, ele já está avançado, né? Quais são os sintomas do câncer de rim? Pode dar sangramento na urina? Pode sentir até uma massa palpável no lado de fora, né? Do abdômen? Pode ter uma certa dor? Pode. Perder peso, a pessoa começa a perder peso? Pode, só que são situações já que passaram do ponto, né? E nesse sentido, aquela pessoa que tem um amor próprio, que procura um médico para saber se está tudo bem, sai na vantagem, porque hoje a gente tem métodos acessíveis, fáceis, baratos. Por exemplo, um ultrassom, ele já enxerga grande parte dos órgãos, vê muito bem os rins e a bexiga e muitas outras estruturas que já auxiliam. Tem alguma coisinha estranha, às vezes não fecha um diagnóstico, mas ajuda, já né? Abre um leque para pesquisa. Justamente sobre essa questão aí de não prestar atenção nos sintomas, a Renata, ela tá aqui com a gente também no estúdio, ela é assessora de imprensa do Dr. Fabrício, só que ela tem uma história e que a fez muito provavelmente chegar até a difundir essa informação, porque ela viveu com o pai dela uma situação assim. E Renata, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte o que foi que aconteceu com o seu pai, porque ele negligenciou durante muito tempo os sintomas, não é? Bom dia. Sim, bom dia para todos. É até interessante, né? Porque eu trabalho como assessoria de imprensa, né? Tenho uma agência de comunicação para a área médica e mesmo meu pai negligenciando também, talvez eu ali não tive a capacidade de conseguir enxergar a situação. Mas a questão do meu pai foram duas coisas muito complexas. A primeira foi a negligência dele, obviamente, e uma negligência no sentido mesmo de... antes de vir para cá, eu estava tentando lembrar se eu lembro dele me dizer que foi um urologista. Eu não lembro. Eu não lembro do meu pai falar assim, estou indo fazer um check-up no urologista. Eu lembro de dizer que ele foi um cardiologista, oftalmologista, gastro, mas não lembro do urologista, que é basicamente o médico do homem, né? E, além disso, tem um plus que ele morreu em decorrência de um câncer de rim, que é um câncer super silencioso. Que também é uma loucura pra gente, porque quando a gente pensa em câncer, a gente acha que a pessoa logo vai ter um sintoma, que você já vai olhar e vai falar assim, com certeza tem alguma coisa muito errada aqui. E não era muito o caso. Haviam sintomas,
Só que eu também não consegui enxergar, olhar e pensar que aquilo era de fato um câncer. Tanto é que a surpresa foi, a gente descobriu 10 dias antes dele falecer. Nossa. Então ele já estava num estado de Avançado, final, né? e a gente não sabia. A loucura no tanto que, né, ele entra no hospital na terça-feira, sendo que no domingo anterior ele estava fumando o cigarro dele, bebendo a cerveja dele e comendo uma carne. Então, quer dizer, a vida estava normal. Renata, mas não tinha mesmo sintoma? Tinha, teve um emagrecimento, que depois a gente veio entender que esse grande emagrecimento Foi por era causa decorrência disso. Foi atrás de médico? Foi, só que ele foi atrás de gastro, fez alguns exames. Ele chegou a ser diagnosticado com síndrome do intestino irritável, porque ele era um homem muito ansioso, né? Então, pensou, não, seu Expedito, você tá com síndrome do intestino irritável, porque também ele acabava tendo uma diarreia lá, ocular. Uhum. Você tá com isso, vive a sua vida, fica tranquilo, para de ser ansioso. E quando a gente descobre 10 dias, era num estado avançado, num ponto que eu fui descobrir que ele estava com câncer de rim pós-morte dele, na biópsia, porque ele já tinha tido uma metástase para o retroperitônio. Então, assim, Nossa. ele acabou tendo a morte dele mesmo foi por outras complicações, mas veio do câncer de rim, que é esse câncer super silencioso. 1 ano depois da morte do meu pai, Dr. Fabrício vira o meu cliente e me aprofundando na área de urologia e até em conversas que eu tive com ele, falou, meu Deus, isso podia ter sido revertido muito antes, porque, né, doutor, é um câncer que dá para ser resolvido quando você pega ele na rotina. E no caso do meu pai já não dava mais para ser feito nada. Então, de fato, assim, é um sentimento que eu tenho não só do trabalho, né, obviamente, mas muito mais profundo, o Fabrício sabe disso. Sempre, o tempo todo, eu tô lá, às vezes, no Instagram dele, colocando conteúdo do tipo, câncer de rim, fique atento, vai fazer seu check-up. Porque, de fato, é uma coisa que eu até acho que, de repente, pode ser até geracional do meu pai, né? Que meu pai faleceu com 62 anos. Dos homens não terem o mesmo que a gente tem, porque quando eu, na primeira menstruação, minha mãe já falou, vai pra ginecologista. Acho que o homem não tem isso, né? Não. O homem não tem essa questão, então, de ir sempre. Então, esse é o meu recado, assim. Homens, pelo amor de Deus, vão fazer os seus check-ups, principalmente, né, os mais velhos aí, que de repente não tem esse costume, mas dá pra pegar no início aí e resolver essa questão. Essa questão da vergonha em procurar um urologista, ou por desinformação, ou por vergonha, ainda é muito latente, né, doutor? É muito latente. Eu estava mostrando até um caso para Renata agora, antes de entrar. Um paciente jovem, né, 21 anos, com uma lesão peniana absurda, que você olha assim falando quanto tempo deixou para ficar naquela situação. E em conversa com ele era exatamente essa dificuldade. Ele tinha dificuldade para sair do meio dele, porque, bom, para eu tratar isso, eu tenho que falar que estou indo no médico. Por que eu estou indo no médico? Quantas coisas a pessoa fica criando, ao invés dela desenrolar aquela situação, ela acaba criando, né, problemas maiores, né? E até agendei a cirurgia, onde antes eu queria desmarcar porque tinha que achar alguém para levá-lo e tudo mais. Mas deu tudo certo, resolveu. Mas é apenas uma amostra da que as pessoas, ao invés de elas criarem soluções, elas ficam criando empecilhos em cima daquilo, né? Que nem o tumor de rim que a gente estava falando, hoje temos diversas cirurgias. Inclusive, é um órgão duplo normalmente, né? Tem 2, algumas vezes realmente o tumor é tão grande que você tem que tirar ele por um todo, mas algumas vezes você consegue, na grande maioria, quando você pega na rotina, você tira só aquele pedacinho acometido. Esses dias eu tirei de um paciente 3 tumores num rim só e continua preservado, tá? Com o órgão ainda lá funcionando, os dois, e né, sem os tumores. E dessa maneira a gente consegue. Hoje tem a cirurgia robótica que a gente consegue fazer coisas incríveis, né? Então, tem recursos e ele está cada vez mais acessível, né? O que não pode é se esconder, saber que tem tanta oportunidade para você se curar e ficar postergando isso, né? Ter um amor maior por si próprio, né? E dar valor a essa vida que é tão preciosa. Eu digo, uma vida por diversas situações se considera, não, vou ter uma vida no além, mas uma vida assim, com pessoas especiais, dessa situação hoje, com esse mesmo grupo, né, é único, e tem que dar graças a Deus por isso e dar valor. Sim.
e procurar especialmente o médico. Alexandre Adelino tá mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Bom dia, doutor Fabrício. Alexandre aqui de Natal, Olha que acompanhando a beleza. gente. Rim de aspecto sequelado torna-se um portal para câncer? Depende, né? Olha, um rim sequelado, ele pode ser sequelado porque teve algum procedimento cirúrgico prévio e com danos, às vezes uma pedrinha que desceu e ficou muito tempo ali entupindo esse Uhum. rim, e ele foi perdendo um pouco da sua vitalidade, ou a pessoa tem um diabetes, uma hipertensão, uma doença crônica que está prejudicando esse rim, ele já tem essas sequelas evidenciadas no exame. Quer dizer, de alguma maneira, você está maltratando esse rim. Alguma coisa você vai ter que mudar na sua rotina ou melhorar, pelo menos para não piorar, porque o rim ele não vai se regenerar também. Ele, ele pode ficar pior, mas não espere grande melhora dele. Então, Uhum. se é a pressão que não está controlada corretamente, ou é a diabetes que está descontrolada, é nesse sentido que ele tem que cuidar hoje em dia. Quais são os fatores? É óbvio que não dá pra cravar, o câncer é causado por isso, não tem como, mas Uhum. quais são os fatores que podem, em alguma forma, fazer com que o câncer se desenvolva, além da questão genética? Vamos lá, eu vou falar de uma maneira bem geral, Uhum. né? E que com certeza traz benefícios não só para um tipo de câncer, mas para os diversos cânceres. Primeiro, qualidade de vida. Se você procurar uma qualidade de vida com atividade física, uma alimentação regrada, você não ser tabagista, não ficar exposto a agrotóxicos, principalmente derivados benzênicos, tintas, de uma maneira tão, tão direta, você ter uma qualidade de vida sem estresse, melhorando, né, tendo um lazer, um bem-estar, isso daí já é uma grande coisa para você fazer, né? A maioria dos cânceres tem sim componentes direcionados a eles, né? Por exemplo, câncer de mama, a mulher que amamentou, Uhum. ela se previne de uma certa maneira, que não foi exposta aos diversos hormônios, ou que não tem o fator familiar, né? Melhor. Tem cânceres que a própria idade já é relacionado a ele, mas se você chegou naquela idade e você foi se cuidando, as chances são menores de você ter uma exposição a um câncer mais grave. Ou se você faz uma rotina, né? Se você tem aquele amor próprio, apreço pela vida, você já tem esse cuidado. Então, a chance é menor de você ter algo pior para você enfrentar lá na frente. Uhum. A Aparecida. Rim em formato de ferradura descoberto em ultrassom. Tem problema? É um rim com uma formação diferente. Ele se juntou com outro rim, os dois se juntaram num polo inferior, então anatomicamente ele fica numa disposição diferente do habitual. Hum. E às vezes tem alguma repercussão, sim, às vezes ele fica mais obstrutivo, sempre que for tratar, às vezes forma uma pedra ali, é mais difícil, é mais complexo, uma cirurgia abdominal e você tem, às vezes, acessar alguma região atrás dele, dificulta, mas em geral não vai trazer malefícios para a vida, não Uhum. vai trazer maior chance para câncer, nada disso. Mas para o cirurgião, algumas vezes é um desafio, um enferradura. É só talvez ter atenção eventualmente para algum cálculo renal, alguma Sim. pedra, né? Para perceber se tem alguma dorzinha ali. O Ricardo Ventura pede aqui para a gente reforçar justamente, e até comenta, né? Doutor Fabrício, hoje temos acessos fáceis e rápidos à informação sobre a saúde masculina, mas ainda existe o tabu da vergonha, do desconforto. O que você indicaria, o Ricardo pede aqui, para que os homens possam romper esse tabu? Eu falo o seguinte, e acho que essa mensagem é muito importante, e ela deve ficar para os pais, principalmente. Uhum. Assim como a Renata falou, a primeira menstruação já fui no ginecologista, mas o homem não tem isso. Na cabeça do homem brasileiro, ele vai no urologista quando ele tiver 45 anos, às vezes empurrado pela parceira, né? E se o pai ou a mãe já tiverem isso embutido na sua cabeça, de levar o seu filho, meu filho fez 15 anos,
eu vou levar ele para um urologista, porque já com o pediatra ele já não tem uma intimidade, já até estranho ele falar, vou no pediatra hoje, né? Vai ficar ruim até perante os amiguinhos, vai sofrer até um bullying ali, né? Então não leva no pediatra nesse momento, se ele já não tem mais essa identificação com ele, leva no urologista. Por quê? Ali ele vai ter o primeiro contato, vai quebrar algumas barreiras, vai ser avaliado. Será que ele tem já algum probleminha na genitália? Será que tem um excesso de pele, algo que tenha necessidade de mexer? Alguma alteração, por exemplo, varicocele, que surge mais ou menos nessa fase e que pode trazer várias repercussões para a vida lá na frente, tipo infertilidade, dor testicular, atrofia testicular e até queda na testosterona lá na frente. Então, se ele corrigir ali quando novinho, muito melhor, não tem que ter as consequências daquele problema. E ele vai pegando intimidade, assim, quando ele tiver a primeira namoradinha, aí ele quiser tirar as dúvidas, às vezes não vai querer tirar com a mãe ou com o pai, nem com um amigo, né? Ou teve uma relação e não foi aquela coisa, será que é normal? Será que não é? Como que deveria ser? Converse com o urologista, ele está lá para isso. E ali vai quebrando o tabu, vai criando uma intimidade boa e ao longo da vida isso fica fácil. Na hora que chegar na rotina prostática, bom, só é mais uma consulta. E aí já não teria mais esse tabu. Então, o que eu peço que os pais tenham esse aprimoramento no seu conhecimento e levem isso adiante, que vai mudar a nossa sociedade. Não vai mudar para o ano que vem nem para o outro, mas ao longo dos anos, isso vai fazer grande diferença. Perfeito. Fabrício Benvenuti, médico urologista, falando aqui sobre o câncer de bexiga e também, especialmente, essa questão aí de procurar um médico para, especialmente nós homens. Renata, quero agradecer também a sua... Renata Petri ou Petri? Renata Petri. Petri. Muita gente aqui no YouTube também dando parabéns pela sua coragem de falar justamente sobre o que aconteceu com o seu pai. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui no CBN Campinas. Muito obrigado. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado. 10h30, intervalo Repórter CBN. Repórter